galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero resumir para vocês tudo aquilo que foi dito sobre o fruto do Espírito em todos os outros vídeos. E eu quero reler para vocês, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, eu falei primeiro sobre o amor. Citei alguns textos, algumas partes do livro de C.S. Lewis, que fala sobre os 4 amores: Filia, Storge, Ágape e Eros. Indico a vocês esse livro, leiam ele, que ele é muito impactante, vai ensinar muito sobre o amor. Daí eu passei para a alegria, citei alguns versículos bíblicos falando sobre a alegria em Jesus. Depois eu falei sobre a paz, falei da palavra shalom, que é o significado em hebraico. Depois eu fui para a longanimidade, que é algo que precisamos ter na nossa vida. Precisamos ser longânimos, nós cristãos precisamos disso. Depois eu falei sobre a benignidade, que é algo que significa ter algo profundo, espontâneo da parte cristã nossa. Aí eu coloquei a bondade, que tem que ser algo também, que tem que ser uma característica simples na nossa vida, ter a bondade, ser bondoso com todos. Depois eu falei sobre a fidelidade, que é algo que tem que ser assim visto por todos da parte cristã, é algo muito profundo. Depois eu citei Mateus 5,5, falando sobre a mansidão, que eles herdarão a terra. E daí eu finalizei falando sobre o domínio próprio, que também significa temperança. Contextualizei o texto de 2 Coríntios e finalizei no versículo 13 do capítulo 8 de Romanos. E aí você me pergunta, por sinal, se vocês não viram os vídeos, vão ao meu canal, vejam os outros vídeos, ou também está no meu Instagram, HugoLeonardo9659. Vocês acharão os outros vídeos para abençoar a sua vida e colocarem ela em prática. Mas Hugo, como que é que eu vou colocar isso em prática? Como eu posso conseguir isso? E aí eu vou colocar alguns textos bíblicos aqui para vocês refletirem, vocês analisarem e colocarem em prática, que é o principal. Nossa vida cristã, ela é uma praticidade. Então, eu quero ler o primeiro texto que eu quero ler para vocês está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, que diz o seguinte. Ele é bem conhecido. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Vou ler novamente. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Forte demais. E aí eu quero voltar com vocês lá em Gálatas, no capítulo 5 ainda, e no versículo 16, que diz o seguinte: Digo, porém, o seguinte: vivam segundo o Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam segundo o Espírito e jamais vocês satisfarão os desejos da carne. Pensem nisso, reflitam sobre isso. E o último texto, se vocês entenderem isso, é a chave para o crescimento espiritual de vocês, gente. É a chave para nosso crescimento. O apóstolo Paulo dizendo: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as aciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo isso, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, Paulo dizendo,
para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o ministério do Evangelho. Então, gente, algo forte demais Paulo fala aqui sobre a espada, sobre vestir a couraça da justiça. E se você e eu colocarmos isso no nosso coração, com toda a fé em Cristo que nós temos, eu tenho a certeza, a absoluta certeza, que nós venceremos todas as setas do inimigo. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Eu vou pedir para vocês também, com todo amor, curtam o vídeo, compartilhem, vamos levar o Evangelho para as outras pessoas, vamos fazer com que as outras pessoas entendam o valor de ser cristãos verdadeiros, genuínos, vencendo sempre o maligno, como o apóstolo Paulo nos ensinou hoje através lá do livro de Efésios, capítulo 6. Amém? Seja abençoado pelo Jesus, seja fortalecido pelo Espírito dele, lembre-se desses textos, que você seja abençoado por Deus. Amém? Deus te abençoe.